agora a Clarissa. Bom dia a todos, eu me chamo Clarissa Meroni de Souza, sou natural da cidade de Camaquã e atualmente resido em Porto Alegre. Camaquã fica a 120 quilômetros da cidade de Porto Alegre, do interior, portanto. E a minha trajetória ela começou como professora de artes, eu sou formada em artes pela Universidade Federal de Pelotas. Trabalho com educação artística já há 15 anos na instituição pública, principalmente sou nomeada no Estado, no governo do Estado, na Secretaria Estadual de Educação já há alguns anos, e na rede particular também. Como professora de artes, eu comecei então a trabalhar com o teatro dentro da sala de aula. Tentava fazer algo que fosse mais interessante para os alunos, porque a maioria deles sempre tem uma certa resistência ao que se refere a disciplinas, a matérias que possam ser um pouco mais soltas, se é que vocês me entendem. Eles tinham essa ideia. Foi aí que eu comecei a trabalhar com o teatro. Depois de alguns anos trabalhando em Pelotas, inclusive, onde eu fiz a minha formação, e depois em Camaquã, eu acabei ganhando alguns festivais de teatro do SESI Descobrindo Talentos. E um dia eu estava num festival de teatro com meus alunos e depois de receber a premiação, o sujeito, o Ney, funcionário do SESI, chegou para mim e disse: Clarissa, por que tu não escreve um livro a respeito de como trabalhar teatro na sala de aula? Talvez seja isso que os professores hoje de artes e português precisem, talvez outras disciplinas também. Um manual básico, alguma coisa que fosse fácil de ser desenvolvido. Então surgiu esse primeiro livro, Teatro na Sala de Aula, o método do teatro criativo, que eu fiz um agrupamento de conhecimentos que vem desde Paulo Coelho, na época em que ele era teatrólogo, na década de 70, alguma coisa de Viola Spolin e Maria Clara Machado, mas algo bem adaptado para essa nossa realidade gaúcha de professor do magistério público estadual. Aquilo que a gente precisa afastar as cadeiras, tirar a classe da professora da sala e improvisar todos os objetos de cena, improvisar com papel, na época era muito papel crepom, hoje é tudo TNT, né? E na época era muito papel crepom e coisas que a gente ia elaborando e construindo coletivamente com os alunos. Esse método, ele trabalha com isso, com improvisação, trabalha com espontaneidade, trabalha com aquilo que é do sujeito, do aluno, sem falas prontas, sem nada muito preparado previamente, nem por mim, nem por nenhum outro autor. Sim, preparado por eles, partindo deles, trabalhando a criação. Depois dessa formação em artes, eu acabei me formando em psicologia. Justamente foi o teatro que me deu essa sensação de que eu precisava entender melhor o que estava acontecendo com os meus alunos ali naquela vivência. Vinham muitas emoções que eu ficava meio amarrada, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não conseguia interferir, porque me faltava a formação de psicóloga. Foi aí que eu me formei, comecei na Universidade Católica de Pelotas e concluí na Universidade Luterana, na UBRA de Guaíba, a Faculdade de Psicologia. Sendo psicóloga e arte educadora, eu comecei então a trabalhar com o teatro, mas como uma ferramenta terapêutica da arte-terapia. Eu fiz uma formação em arte-terapia em Porto Alegre, depois que eu vim morar aqui mais próximo, em Porto Alegre, eu trabalhei então com alunos, e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, no projeto Dom Quixote, na cidade de Taquari, a 140 quilômetros de Porto Alegre. E lá eu comecei então a desenvolver o teatro com a maneira de terapia, terapêutica, e me dei conta de como eles iam evoluindo a cada esquete que nós fazíamos, a cada encenação que a gente fazia, porque a gente então partia dos temas, dos conflitos do cotidiano deles. Trazíamos para o setting terapêutico, teatral, digamos assim, e ali então a gente, com a ajuda do Augusto Boal, que trabalhou com o teatro do oprimido, tem uma bibliografia larga, muito boa sobre o teatro do oprimido, que ele trabalha muito com pessoas em situação de rua, e fazendo mais ou menos uma compilação desse que eu já tinha feito do teatro criativo, então eu acabei desenvolvendo essa linguagem expressiva, esse recurso expressivo da arte-terapia que é o teatro. E nesse livro, no capítulo 9, eu conto
como foi essa experiência de trabalhar com essas crianças que tiveram uma significativa alteração no seu comportamento depois de passar pela experiência do teatro como recurso terapêutico. E por fim, meu terceiro livro, Os Bruxos Também Amam. É a minha primeira história infanto-juvenil. Eu estou muito contente de estar aqui em Torres, podendo falar a respeito dessa obra, porque para mim ela é mais do que um filho, é algo que eu me orgulho bastante, porque eu consegui, e estou vendo assim pelo retorno que as escolas estão me dando, que eu estou conseguindo atingir meu objetivo. Eu queria falar sobre inclusão, eu queria falar sobre relacionamento interpessoal, eu queria falar sobre como lidar com as diferenças com esse público infanto-juvenil que não fosse com o óbvio, que não fosse com aquilo, o cadeirante, o cego, que é a inclusão, aquela coisa mais óbvia. Eu queria entrar no mundo deles e discutir a respeito desses assuntos sem que eles tomassem isso como, de novo vem alguém falar sobre... Então, Os Bruxos Também Amam é uma história infanto-juvenil que conta a história justamente de um menino que foi adotado por essas 3 bruxas, mora numa cidade do interior, pequena, a cidade inteira acha ele meio esquisito, mora num castelo, é mal assombrado, essas bruxas são do mal. E eles, depois que ele se relaciona e conhece a Alice, e eles passam a ter um romance, assim, mais, digamos, de acordo com essa idade, 14, 15 anos, eles vão juntos, então, mostrar para toda essa cidade que a gente precisa amar as pessoas da maneira como elas são, a gente precisa respeitar as diferenças, conviver e aprender com aqueles que podem nos mostrar algo que a gente não sabe, que não é do nosso mundo. Essa é a história desse livro, então, Bruxos Também Amam. Esses 3 livros estão à venda na editora Laços, aqui à direita, são dois estandes para lá. Quero agradecer imensamente estar aqui hoje, para mim é um grande prazer estar diante desse mar lindo. Eu acho que é a feira de livro mais linda que eu já vi na minha vida, porque estar falando com vocês aqui. Obrigada. Estar falando com vocês aqui, com essa paisagem de fundo, gente, é de guardar para o resto da vida na nossa memória e especialmente no nosso coração. Obrigada pela atenção de vocês, viu? Um beijão a todos. Obrigada, Clarissa, parabéns pela tua obra. Muito obrigada por estar aqui com a gente também. E sucesso com os teus livros e os próximos que virão.